No próximo dia 12 de outubro, os bimaranenses são chamados às urnas para decidir o futuro do Conselho. Estas eleições autárquicas representam a oportunidade para cada cidadão participar ativamente na construção do rumo da sua terra, escolhendo quem vai liderar os destinos da Câmara e definir as prioridades para os próximos anos. Connosco temos Manuel Alberto Silva, que é presidente do Centro Social de Guardizela, uma instituição particular de solidariedade social, e foi presidente da Junta de Freguesia também de Guardizela entre 2001 e 2013 pelo Partido Socialista. Apresenta-se nestas eleições como independente da Alternativa Democrática Nacional, ADN, à Câmara Municipal de Guimarães. Aqui há tempos afirmou que em Guimarães os guimaranenses são muito submissos. O que é que quer dizer com isso? Muito boa Com tarde. uma pergunta difícil. Sim, um bocado. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. E até posso acrescentar, foi isso que o levou a sair do PS? Sim, em parte foi. Foi isso que me levou a afastar-me do Partido Socialista, pelos momentos que eu assisti e também combati, e achei que já não me enquadrava com aquilo que eu entendia que devia de ser o Partido Socialista. Portanto, afastei-me e, pelo que eu vejo, não me arrependo daquilo que estou a fazer neste momento. E entendo que não é só o Partido Socialista. A sociedade bimaranense tem que se impor mais em relação àquilo que se passa no dia-a-dia. Guimarães tem uma dimensão que não está a ser devidamente respeitada e trabalhada pelas entidades e ao mais alto nível, por aquilo que deve ser Guimarães. Por isso, no fundo, responsabiliza a classe política por em Guimarães se pensar pequeno, que também é outra das suas expressões. É verdade, é um problema que nós temos e se reparar para aquilo que apresentam o PS e o PSD, vamos ao número de habitações, um que fala de 500, outro fala de 1000. Isso não resolve nada à sociedade bimaranense. Os jovens e menos jovens, com esse tipo de motivação, continuarão na mesma a ter problemas de falta de habitação e de renda acessível. Portanto, o PS e o PSD não apresentam nada de novo à sociedade bimaranense. Muito bem. O ADN, como sabemos, concorre apenas à Câmara Municipal de Guimarães e à Assembleia Municipal através de Duarte Silva. No fundo, trata-se de uma candidatura muito localizada, digamos, nesta região de Guardizela e nas suas proximidades, não é? No fundo, também diz que Guardizela tem que ser vista como um exemplo de gestão. O que é que gostaria de transpor de Guardizela para o Conselho? Quando fala nessa gestão aprimorada de Guardizela. A gestão dos recursos. Aquilo que fizemos em Guardizela, com os recursos que tínhamos e que temos, se for ampliado e levado para o nível do município, quer dizer que muita obra será feita e muita qualidade de vida será dada aos bimaranenses. Portanto, aquilo que temos em Guardizela, sem qualquer tipo de dívida, sem sacrificar as pessoas, nós conseguiremos dar às pessoas de Guimarães uma qualidade de vida que até hoje não foi devidamente preenchida. Nós vemos na oferta de lares o que se passa ao nível concelhio, uma pouca vergonha que as pessoas andam aí a mendigar e já estamos num nível de preços que já não é acessível a qualquer pessoa. E cabe ao município eliminar essas desigualdades. Foi esta semana atribuído 2 milhões e qualquer coisa aí aos ditas IPSS, que isso é um bocado falso, que não é às IPSS que estão a atribuir subsídio, mas outro tipo de entidades que nada tem a ver com o trabalho das IPSS. E as pessoas continuam a ter esse sacrifício, essa luta de tentar arranjar uma vaga para que os seus familiares tenham as devidas condições de vida na situação em que estão, em que não têm qualidades em casa, porque as próprias habitações já não têm condições para que aquelas pessoas possam estar lá instaladas, e cabe ao município trabalhar para que não haja essa lacuna no município. E depois há outra coisa mais grave, que é ao nível central. Nós vimos o que se fez nas creches, em que se ampliou o número de vagas, numa coisa tão simples, e aquilo que eu já falei, foi até foi em Braga, com uma
mais altas patentes da Segurança Social, em que disse que o número, as ocupações que fazem nos lares, em que ocupam 50% com uma pessoa nos quartos, em que os outros podem ter 50%, mais 50% duplos e uma pequena porcentagem podem ser triplos. Se nós alterarmos essa regra em que possam ser todos duplos, o número de vagas aumentam logo nos lares. E não entendo porque é que não se toma essa medida, que é tão simples, e a rentabilidade das IPSS aumenta e naturalmente que se podem reduzir o preço ao custo do utente. Isso é o que já aplica em Gordizela. Não podemos fazer isso porque não nos é permitido por lei e não fazemos, não é? Que são aquele número de vagas que podiam ser preenchidas, mas gostaria de ver alterado, não é? Sim, e tentamos que aquelas pessoas que são as mais frágeis na comunidade nunca fiquem de fora. E tem sido essa nossa política, em que damos, como é que é dizer a palavra, prioridade às pessoas que são mais frágeis, para que não fiquem discriminados em relação ao atualmente de que se vive na nossa sociedade. Uma candidatura como a sua, que sem apoio, digamos, de um partido forte em Guimarães, deve ser difícil, não deve ser fácil. Como é que tem sido esta caminhada até este momento? Sim, é difícil, e estando ligado a um partido que não tem implementação no Conselho, e em primeiro lugar porque nós estamos como independentes e eles têm-nos dado um apoio, um carinho, pronto, e agradecemos isso. E foi uma coisa assim, não foi uma coisa já muito planeada, foi assim mais porque entendi que tinha uma obrigação de fazer isto, porque também tenho alguma complicidade daquilo que se passou no Partido Socialista e o que é o Partido Socialista. Também me sinto culpado e me obrigou a tomar esta decisão. Claro que é uma decisão difícil, nem qualquer um a tomava, não é? Porque eu era o número 2 do partido e tinha os privilégios que os quisesse, não, nem qualquer um abdicava desses privilégios. Mas entendi que não é esta forma de fazer política e o que nos leva, claro que é uma luta de Elias contra Golias, não é? mas sem medo, com coragem. E aquilo que referiu, que é uma candidatura mais localizada, não é bem assim, porque nós ainda foi, na segunda-feira tivemos em Caldelas, nas Taipas, fomos muito bem acolhidos, as pessoas falaram connosco, deram as suas preocupações, escutámos, corremos aquela parte do Conselho e temos um projeto que vai abranger todo o Conselho e estamos a ser inovadores em algumas medidas que estamos a tomar. Nós ainda hoje foram para as notícias em que vocês também publicaram. Não existe em Guimarães em que nós damos o nome de que é um centro de renovação e de esperança, onde as pessoas possam se tratar, não ter que recorrer a outros sítios. Isso é que se torna uma sociedade mais justa. Se nós tivermos equipamentos para tratar dos problemas das nossas pessoas, as pessoas terão essa qualidade que precisam. E o centro de renovação e esperança, que por isso mesmo estamos a dar o nome, porque hoje vivemos uma sociedade com problemas gravíssimos de vícios no jogo, no problema do álcool, no problema das drogas. Portanto, isso é que nós temos que ter aqui em Guimarães para ajudar as famílias, porque há uma preocupação muito grande quando alguém tem no seu seio um familiar com essas patologias, não tem onde possa recorrer. E nós apresentamos esse projeto e que será construído no norte do Concelho de Guimarães, onde terá ali um espaço onde as pessoas se sintam bem, com contacto com a natureza e que tenham ali as condições para se liberarem desses problemas. Portanto, é mais uma medida que estamos a apresentar nessa. Portanto, é isso que é preciso fazer. Quando nos candidatamos, não é a questão dos lugares. Aquilo que eu vejo em alguns partidos, a maior preocupação deles é os lugarzinhos, as coisinhas todas, do que aquilo que a nossa sociedade bimbarnense precisa. Nessa área, sabemos que em Guimarães temos quase o dobro de idosos em relação aos jovens, não é? Digamos, o seu plano que eu gostaria de implementar iria ser mais na criação de mais creches ou, digamos, centros de dia para idosos ou ainda para o incentivo ao envelhecimento ativo. O que é que, digamos, nesta área gostaria de ver implementado?
Nós, ao nível de creche, houve um boom muito grande e havia falta de creche. Agora que também houve também um boom muito grande em relação do número de vagas. Portanto, nós vamos ter um problema porque a natalidade não vai acompanhar esse nível de crescimento de vagas em creche. E já estamos a ver a redução de que é as vagas. Não, vejo, por exemplo, em Guardizela já reduziu o número de crianças em creche. E vai reduzir muito mais porque a taxa de natalidade cada vez é mais baixa. Nós tivemos aí uma parte dos imigrantes que vieram para cá e depois as condições que tinham para ter filhos também são excelentes. Em Portugal, embora hoje em dia nós temos o problema lá das maternidades andar a fechar e abrir, essa confusão toda, mas há condições no nosso Serviço Nacional de Saúde onde as pessoas possam ter os filhos com dignidade. E os estrangeiros recorrem ao nosso serviço, também sabem que é gratuito e houve um aumento da parte do aumento da natalidade. Mas foi um bom que agora está a cair. Portanto, se nós não criarmos condições para que os nossos jovens tenham a ambição de ter um filho, eu acho que isto cada vez, no espaço de 10 anos, as coisas serão muito gravíssimas para a nossa região, para o país, e o caminho que vai, e não havendo da parte do município qualquer incentivo a isso, tem que haver. Porque o município deverá ter uma palavra forte no incentivo à natalidade? Tem que ter, não é só apoio à creche. Isso foi uma boa medida em que fizeram que a creche seja gratuita para toda a gente. Mas agora vemos o governo do PSD a ter uma falha na palavra que disse, porque o pré-escolar tem que acompanhar. Não é agora, as pessoas tiveram gratuidade na creche e agora chega ao pré-escolar e esbarra porque não sabem vão pagar, não vão pagar. E depois anda-se a abrir vagas à esquerda, à direita, não se entende o que eles estão para aí a dizer. Isso é brincar com as pessoas. Ou é universal ou não é. Portanto, o pré-escolar tem que o ser, as pessoas têm que continuar, se na creche é gratuito, tem que continuar no pré-escolar a mesma coisa. E isso, claro que dá uma tranquilidade às pessoas, porque nós sabemos que os salários são muito baixos. E as pessoas hoje em dia têm um custo de vida muito alto, principalmente com o custo da habitação, as rendas, as casas nos créditos aos bancos. Hoje também as pessoas também têm muitos gastos com a energia, com outras coisas hoje, porque a sociedade hoje é completamente diferente. E se não houver esse conforto, essa aposta, os jovens vão perder essa vontade de ter uns filhos, porque cada vez têm mais tarde e depois acabam por desistir, porque sentem-se, e aquilo que eu falo com eles e que eu escuto é que eles dizem que não há segurança, os dinheiros são poucos e depois é uma arma porque eles apresentam para dizer que não conseguem ter filhos e cabe ao município de criar medidas de apoio à natalidade. Isso é que temos que fazer, mesmo com ajuda financeira às famílias. Muito bem. Já falou também aí no problema da habitação, que é um problema sério em Guimarães, porque o custo da habitação tem vindo a aumentar nos últimos anos. Acha que a Câmara poderá ter um papel mais interventivo nesta questão? Claro que por exemplo, na construção da habitação social? Claro que a Câmara de Guimarães tinha que ter um plano para o município, coisa que não teve. Não, é isso que eu digo. As lideranças, quando são fracas, dá nisto. Quando eu presenciei e tomei medidas, porque eu alertei a população em Guardizela, que me cabia a mim, enquanto Presidente de Junta, que as pessoas não ficassem ali à deriva. Quando o António Magalhães, no PDM que nós temos agora presente, que está aqui em vigor, reduziu a área de construção em todo o Conselho, que foi uma asneira que fizeram. Porque alguém que escreveu um livro, alguém da Universidade de Minho que escreveu um livro, que foi o Secretário de Estado, e dizer que havia botão a mais. Foi um erro que se cometeu e depois reduziu-se a área de construção e a Câmara de Guimarães não apresentou um projeto de 10 anos nem para aumentar Guimarães em termos de população, porque nós temos que... Guimarães tem que ser uma cidade de referência no nível regional. Nós, quando vemos agora a dizer que Braga é a terceira maior cidade do país, não quer dizer que eu não tenho nada contra Braga, não tenho nada contra ninguém, mas para nós é triste ouvirmos isso, porque Guimarães tinha todas as condições para ser a cidade de referência a seguir ao Porto e Lisboa. Tinha que ser, e não é porque os erros que se cometeram aqui. E se eu for Presidente de Câmara, se as pessoas acreditarem em mim, tenho soluções muito melhores que se apresentam aí. Não é com 500 casas ou 1000 casas que vamos resolver o problema da habitação. Tem que haver um plano em conjunto, claro, com os privados, que não é o município que consegue sozinho fazer isso, claro. Nem tem capacidade financeira para o fazer, mas pode intervir em diversas áreas. Nós tivemos a Zona Sul do Conselho que perdeu imensa população.
nós temos que recuperar, e claro que vai demorar muito tempo, e com os privados, se nós conseguirmos construir em algumas aldeias, em algumas vilas, para cima de 500 casas, nós vamos equilibrar isso e podemos chegar aos 200 mil pessoas, ou passar disso. E aí podemos equilibrar o preço da habitação e a renda que pode reduzir. E o município, ao incentivar os privados a construir, claro que temos de fazer um acordo com eles em que nós, o próprio município, vai arrendar essas casas e depois subarrendar às pessoas, reduzindo o custo que, que as pessoas possam pagar. Portanto, se o salário chegar aos 1000 euros, um custo de uma renda nunca pode ultrapassar os 500 euros. Aquilo que for diferença, o município pode ali suportar, tem que ajudar. Porque senão as pessoas perdem qualidade de vida ao fazerem esse investimento no custo da renda ou mesmo na compra. E da parte do governo, é preferível as pessoas adquirirem a sua habitação, aqueles que não puderem ou que não querem, pronto, podem arrendar. Mas se cada um comprar a sua habitação, é muito mais económico para o Estado, porque senão temos os problemas que temos em Gondar. Em Gondar temos aquilo, em Gondar e noutros sítios do Conselho de Guimarães, em que as habitações ficam quase a abandono porque o Estado não sabe assumir os seus compromissos. O nosso Estado é de tal maneira irresponsável que não assume a sua responsabilidade. Aquelas pessoas viviam em condições que não eram dignas de se apresentar. E nós estivemos lá este fim de semana, mesmo o espaço exterior, aquilo também foi deitado ao abandono e não houve ninguém sequer que tivesse uma ideia ou um projeto em que desse ali condições àquelas pessoas e aos vizinhos, não só àqueles prédios, mas ali na zona do Gondar e Pevidém, ou seja, ao Secelho, em que se podia criar, nós estivemos a ver, o terreno que existe à volta daquilo, pode-se construir lá um conjunto de equipamentos que melhoram a qualidade de vida daquelas pessoas. Falou um pouco em António Magalhães e no PDM que estava em vigor, que ainda está, digamos, em vigor. Agora temos a discussão do novo PDM que prevê a construção de áreas de construção urbanas e também comerciais. É defensor desta proposta que Domingos Bragança está a tentar aprovar na Assembleia Municipal? E já agora uma ressalva, que esta entrevista está a ser gravada antes da votação do PDM. Sim. Aquilo que eu ouço, as coisas não são muito positivas, não é? Mas aí está a irresponsabilidade das pessoas que estão a liderar essas coisas. Não é? Na questão do PDM, por aquilo que eu conheço, vai aumentar áreas de construção. Claro que não agradam a todos, um PDM nunca vai agradar, e eu vi que se meteu umas providências cautelares. Sim. Também se abre um precedente em relação a isto, não sei o que é que vai se criar para as câmaras fora, só a gente se meter providências cautelares, os PDMs nunca vão ser aprovados, porque não agrada a um, não agrada ao outro, vai ser completamente, e não entendo isso. Agora, o Domingos Bragança tem todo o direito de aprovar o PDM porque tem a legitimidade para isso. Agora, não compreendo é que o Partido Socialista, que neste momento está quase dividido em dois, não é, que se vai ou não aprovar na Assembleia Municipal. Acho que se não for aprovado o PDM, acho que é uma coisa muito grave para o próprio Partido Socialista. Se o próprio Partido Socialista chumba o PDM, acho que é uma coisa lamentável. E acho que... E no meu entender, há uma coisa que o Ricardo Costa, candidato do Partido Socialista, tem que pôr de parte. Há cá um conjunto de interesses por trás da candidatura dele que estão contra, que certamente o PDM não lhe está a agradar, essas pessoas. Portanto, os interesses desses senhores não podem estar acima dos interesses do município. Portanto, isso é grave. Se o Partido Socialista chumba o PDM, só prova aquilo que eu digo. Portanto, por isso mesmo também que me afastei do Partido Socialista, porque já não estamos ali preocupados com o cidadão comum, mas há um conjunto de interesses por trás da candidatura do Ricardo Costa que não sei se serão boas para o partido, para Guimarães e para os guimaranenses. Portanto, isto, se chumbar o PDM, acho que o Partido Socialista será de tal maneira irresponsável daquilo que estão a fazer. Portanto, acho que será muito mau. Muito mau. Mudando para a questão da mobilidade, e até para uma área que tem alguns problemas, nós temos algumas vias de ligação da cidade a Moreira, Lordelo, Pevidém, Serdelo. Sim,
digamos, sofrem alguma contestação. O que é que propõe a curto prazo para melhorar a acessibilidade entre a cidade e estas áreas que são muito difíceis para chegar lá? Eu já disse aí numa entrevista que um dos problemas em Guimarães é de virar à esquerda. Se reparar, Mas é, isso é uma conotação política ou é mesmo só não, mas é um problema mesmo de virar à viária? esquerda. É que isso bloqueia o trânsito. Não sei se é possível ou não, claro que eu também não estou bem dentro de todas as matérias, né? Mas aquilo que nós presenciamos, basta alguém virar à esquerda que bloqueia logo o trânsito. Há que criar um conjunto de regras, se calhar rotundas, as pessoas, o trânsito será mais facilitado. Claro que isso não é a solução também para tudo, mas é uma das soluções, porque o trânsito na entrada e saída de Guimarães, nas estradas nacionais, são bloqueadas mais por isso, ou às vezes por um semáforo. Portanto, aí eram coisas muito simples de resolver. E claro que tem que se criar mais um ou outro acesso nas zonas onde o trânsito tem mais dificuldade de sair. A via do Parque, não sei se é uma solução ou não, mas acho que não será solução nenhuma. Aquilo que nós dizemos, a ligação ali ao Parque de Pontes, Taipas, à autoestrada, acho que se devia fazer. Essa ligação à autoestrada da Sim, Zona Norte do sim, Conselho? sim. Agora vejo que o candidato do Partido Socialista também está a dizer isso, não é? Também veio atrás dessa medida que nós... Tem que se abrir ali um acesso à autoestrada. E o troço, eu acho que até toda a autoestrada deve ser gratuita. Porque nós temos as nacionais completamente bloqueadas. Já na altura, quando foi inaugurada a ligação para Braga, o Mesquita Machado e António Magalhães defendiam precisamente a abolição de portagens. E não tem que ter portagens, porque esta zona do país é que mais dá dinheiro ao país em questões de impostos. Portanto, tem que ser abolida, porque não há necessidade de criarmos outras estradas aí, também dos problemas de alteração de climas, é de excesso de alcatrão, não é betão, mas excesso de alcatrão. E aquela zona do sul do Conselho, mesmo aqui a parte de Brito, Ponte e Caldelas, terão um acesso muito mais facilitado e todo o Conselho ali, porque é o mais industrializado, é onde há mais problemas de trânsito, será resolvido. Claro que os acessos à cidade terão sempre esse problema, mas é isso que tem que se resolver, em questões de regras, em questões de parques de estacionamento, ver e fazer um plano de ação que se possa resolver, e é fácil de resolver o acesso que nós vemos ali na rotunda em Silvares, portanto ali lamentamos porque nos ter tomado uma medida, já devia estar resolvido isso, porque se é da responsabilidade do IP, nós temos que chegar lá e obrigá-los a fazer isto muito mais rápido, porque Guimarães não pode estar dependente de um risco ou de uma assinatura de meses ou anos, não pode, isso não pode acontecer. E ali aquele problema de trânsito é lamentável, porque é uma coisa muito fácil de resolver. Muito bem, ainda dentro da mobilidade, fala-se muito agora na possibilidade do BRT ou do metro de superfície. Essa discussão passa ao lado ou tem, digamos, A a mim preferência? passa-me quase nessas questões, acho que é mesmo uma coisa pequenina. Nós estamos preocupados aqui de uma ligação a Braga, que nós temos é que nos ligar a outros sítios. Se Guimarães quer ter uma dimensão que precisa, como Braga tem ali à volta, nós vemos a Mares, a Vila Verde, estão todos virados, e Póvoa de Lanhoso, tudo virado para Braga. Os acessos por estradas, que nisso Braga foi muito à frente, porque fizeram aquilo que tinham que fazer, coisa que nós aqui não soubemos fazer também. Mas um metrobus ou essa coisinha toda, acho que não é... Agora, claro que temos de estar ligados ao TGV, ao comboio, nós precisamos disso. Guimarães não pode ficar longe disto. E teria que se criar aqui isso a nível central, de ligarmos Bragança ao mar. Portanto, e Guimarães fazer essa centralidade de ligação. Famalicão, Póvoa de Varzim, e falamos agora aqui a parte de Chaves, e temos também Bragança muito próximo do TGV, para Madrid. Portanto, nós ficaríamos muito bem ligados
com a ferrovia. Portanto, eu acho que é a solução, porque houve um erro de que se eliminaram as linhas de comboios para criar ciclovias. É o problema que nós temos aqui em Portugal. Venho sempre aqui esses senhores que nos governam com manhosice, depois tomam-se medidas e depois pagamos caro. E é que estamos a pagar agora caro. Não é? A autoestrada para a Póvoa de Varzim de Guimarães é extremamente cara. Não há um preço que os bimbarenenses não conseguem suportar. Um cidadão que ganha o salário mínimo, deslocando-se à Póvoa de Varzim e tudo, fica caro pela autoestrada. E o comboio seria muito mais facilitado e muito mais rápido e muito mais ecológico, mais obviamente. Ecológico. E fazendo essa ponte para a capital verde europeia, também tem afirmado que Guardizela é uma freguesia pioneira nas questões ambientais. Sim, é verdade. É capaz de dizer 2 ou 3 pontos em que se orgulha, digamos, dessa... Fomos dos primeiros a instalar painéis solares na produção de energia, no Centro Social de Guardizela. Fomos os primeiros a ter mobilidade elétrica, a ter carregadores para isso. Enquanto em Guimarães havia 1 ou 2, ou alguns que até nem funcionavam, a gente já tinha. Temos a nossa maior parte do parque automóvel é elétrico. Portanto, e não foi mais porque entendo agora que se calhar as coisas devem ser de outra forma, não é solução, não é? O elétrico também. Não é solução? Não, entendo que não é solução. Já terá que aparecer uma outra alternativa? Sim. Não é um erro completo. As pessoas, se toda a gente adquirisse neste momento o automóvel elétrico, as coisas bloqueavam completamente. Não há carregamento, as coisas demoram muito tempo. Agora, se me disser aqui na mobilidade perto da residência, é uma solução. Muito bem. Uma das propostas que penso que é inovadora fala no percurso verde entre Lordelo e o centro de Guimarães. É capaz de dar assim, alguma especificidade a esta proposta? Sim, essa proposta é uma proposta revolucionária de todo o Concelho de Guimarães. Nós, quando falamos de Lordelo à cidade, foi um pequeno percurso que nós temos um percurso à volta de todo o Concelho de Guimarães, que pode chegar perto dos 100 km, onde as pessoas podem fazer o percurso a pé, de bicicleta, e nesse conjunto, nesse percurso, nós temos 8 áreas geográficas do Concelho de Guimarães, onde vão ser instalados um conjunto de equipamentos adequados a essas regiões. Nós estudamos, vimos as proximidades, claro que isto pode haver sempre uns ajustes, e começamos por Lordelo, nós vamos ligar ao rio, portanto há um problema que nós temos também aqui em Guimarães, que as pessoas estão afastadas dos rios e das montanhas, estavam completamente de costas. Em Lordelo, que também foi uma das vilas mais penalizadas pelo Partido Socialista, criar ali um centro, que eu agora estou a perder aqui o nome, mas interpretativo de gastronomia, de cultura e paisagístico, em que cada região, Guimarães é um concelho muito grande e cada região tem a sua especificidade, né? E vamos trabalhar isso, trabalhar com as coletividades, que eu digo, os nossos ranchos, né? Porque se foram muito penalizados, porque nós aqui há uma cultura de um complexo de inferioridade em que aquilo que se vê nos ranchos que são de outra casta, né? Nós aqui quase somos os indianos que têm, e aquele povo que manteve a nossa tradição com esforço, com orgulho, e que nunca teve o devido respeito pela própria Câmara Municipal de Guimarães, é que mesmo na atribuição de subsídios é um subsídio quase de esmola. E esses grupos têm um potencial grande e é isso que nós temos que apostar. Na nossa cultura popular, os cantares ao desafio, os ranchos e outras coisas mais que a gente possa puxar para cima, porque no outro dia tentei falar com um senhor que tem uma junta de bois e que tem aqueles carros à moda antiga, nem que o município tenha a pagar àquele senhor para trabalhar isso, para ter isso, para as pessoas saberem que quando num debate em que alguém diz de Nova Iorque, ver aqui uma galeria de qualquer coisa, porque se eles não têm tudo e mais alguma coisa referente a isso, não tem aquilo que nós temos que é a nossa cultura. E quando alguém nos visita, quer dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, e cada vez temos mais gente dessas áreas, querem nos conhecer, querem saber quem nós somos. E se nós não mostrarmos aquilo que somos, se temos vergonha de dizer que os nossos ranchos são a nossa cultura,
Isso é muito mau e essas pessoas acabam por sair daqui com um desconhecimento completo do que aquilo que é os bimaranenses e o que é Portugal. Portanto, é isso que nós, com esse percurso, nós vamos criar em toda a volta do concelho, que ele vai iniciar em Lordelo e termina em Lordelo. Em que vamos passar ali na zona do Gondar, vamos criar ali praias fluviais, piscinas que não são extremamente caras, as piscinas onde as nossas famílias possam levar para lá os seus filhos, dar os seus mergulhos. As juntas de freguesia serão as gestoras desses espaços e aproveitar toda a cultura que nós temos daquela zona, porque também Gondar tem um rancho folclórico, o Pevidém também tem, e a banda filarmónica de Pevidém, que tem um trabalho excelente e que também tem que ser valorizada com aquilo que faz. Ou seja, mesmo não sendo eleito, é um projeto que vai tentar que seja implementado. Eu acho que aquilo que estamos a apresentar, independentemente de nós ganhar ou não, são coisas que devem ser feitas para o município. Agora, claro que nós vivemos num conjunto de políticos que são traumatizados e cheios de preconceitos e que têm medo de pagarem alguma medida de que alguém faça. Mas eu só lamento é que os bimaranenses continuam afastados da responsabilidade que têm, de saber quem realmente tem um plano mesmo diferente para Guimarães. Nós temos isso. Eu tenho um plano diferente para Guimarães, onde as pessoas vão ser valorizadas. As pessoas vão ser o centro de investimento de Guimarães. Não vamos andar a fazer, como se tem feito aí, de investimentos para a Universidade do Minho, que nada tenho contra a Universidade do Minho, ou para outros que quase ninguém de Guimarães os conhece, nem sabe como é que eles são, porque é que foram feitos, e sacrificando esse povo que Guimarães, se temos 900 anos de história, se deve àquele povo que está nos ranchos, que estão nas fábricas do têxtil, porque no dia a dia não desistem do sacrifício que têm, da luta que fazem. Mas as lideranças que nós temos tido têm uma falta de respeito para essas pessoas. Portanto, nós vamos fazer o contrário e as pessoas serão toda a nossa aposta. Não vamos continuar a fazer barraquinhos para que alguns empreiteiros ganhem dinheiro, não é? Que também não tem nada contra eles. Mas aquilo que for feito vai ser feito de uma forma responsável. Não vamos continuar a andar a brincar com o dinheiro que se brincou. O orçamento da Câmara Municipal são 100 e poucos milhões. E isso tem que ser bem investido. E se nós fizermos isso e se tornarmos Guimarães numa cidade com qualidade de vida e que seja diferente daquilo que se faz, nós nos vamos tornar muito mais atrativos para que pessoas venham para cá viver. E Guimarães tem que ser uma cidade atrativa. Nós vemos que o sítio mais visitado em Guimarães é um investimento feito no regime anterior. Pois. Isso é que é lamentável em Guimarães. Então, se nós temos o Zé Eduardo Guimarães, nosso maior artista, ou escultor, que quase uma grande parte dos guimarãeses não sabe quem é. Pegando nesse aspecto na cultura, como é que acha que tem funcionado, digamos, os apoios às atividades culturais pelas associações? Eu não queria ser muito desagradável, senão... Nomeadamente o Impacta, no fundo, não é desagradável, é dizer aquilo que eu vou ter que dizer mesmo isto assim. Porque nós tivemos um conjunto de parolos, se falar assim, a comandar a nossa cultura, que tinha mania que eram intelectuais. Nós temos aí um conjunto de vedetas cá em Guimarães, que têm a mania, uns até que ouviam música erudita nos seus gabinetes, aquela coisa toda. Também tive o privilégio de ter estudado no Conservatório de Guimarães, não sei se era meio fantasma ou não, aqui no Largo João Franco. Passei momentos agradáveis, tive aulas com grandes pianistas, conheci a Norma Silva, tive o privilégio de conhecer uma grande pianista. E aquilo esboçou tudo, desapareceu tudo. O Guimarães não tem nada contra a Academia Valentim Maria de Sá, não tem nada contra ninguém. Mas Guimarães, em termos de cultura e desse investimento na formação dos jovens na música, precisa de outro reforço, precisa de outra mentalidade. E por isso, quando eu falo da banda música que é o Vasco, que conheço desde jovem, que foi também meu colega no Conservatório, aqui em Guimarães, o trabalho que ele está a fazer lá, um excelente trabalho, e precisa que o município ele não precisa de mendigar essas coisas. O município tem que ajudar isso. Se for necessário comprar instrumentos para aqueles meninos que os pais tenham dificuldade, nós temos que os comprar. A escola tem que mudar, aquilo também que eu defendo, a escola tem que ser só da parte da manhã. Nós estamos a matar os miúdos. A escola neste momento é um estrobo.
ao desenvolvimento intelectual e desportivo das crianças. Nós vemos crianças a jogar, a praticar desporto a altas horas da noite. Isso é inadmissível. Eu quando vejo a vereadora da Cultura e da Educação a dizer que os meninos estão muito tempo na escola, mas não faz nada para mudar isso. Eu já lhe disse a ela, tem que mudar essas coisas, temos que ter coragem para fazermos mudar. Não é falarmos, depois não se muda, tem que se mudar. A escola tem que ser só de manhã e da parte de tarde. As instituições fortes, nós temos que ter, com o apoio do município, fazer esse excelente trabalho. Um músico de Guimarães não tem que ir para as Caldinhas, porque é uma escola de mais alto nível em relação a Guimarães, ao nível de música. Nós temos que pôr a nossa formação musical aqui num nível muito mais alto do que está atualmente. No fundo, está a dizer que a Capital Europeia da Cultura acabou por não dar grandes benefícios à população mais rural, digamos assim. Não quero dizer uma palavra, mas foi um momento que depois vai abaixo. Guimarães tem esses momentos de que tem um poder enorme para fazer as coisas, mas depois esmorece tudo, passa por porque o complexo que nós temos de que alguém seja mais do que eu. Enquanto nós, na nossa sociedade, mantivermos isto, de que o outro pode me tirar o meu lugar, nós não conseguimos sair. E nós vemos aí nichos no poder local, da Câmara Municipal, nas próprias empresas municipais, desses líderes que as comandam, de tentar bloquear tudo para serem eles os centros do controle disso, e depois bloqueiam o progresso em Guimarães. Porque a criatividade também tem que estar nas outras pessoas, eles bloqueiam isso tudo. E isso é que é um problema, quase um regime aqui que está a bloquear, e vemos depois andam por aí a fazer o que se faz. Não é? Muito bem, vamos para a última questão, não é bem uma questão, mas no fundo é aquilo que gostaria de dizer, que ainda não foi dito, até no sentido de termos um concelho, como diz o seu slogan de campanha, um concelho para todos e uma cidade para o mundo, Guimarães 2025. O que é que ainda gostaria de acrescentar nesta parte final? É que nós, quando eu digo um conselho para todos, é um conselho mesmo para todos, aquilo que eu estou aqui a falar. É que ninguém fique excluído em Guimarães. É isso que a frase é essa mesmo. E quando dizemos uma cidade para o mundo, é Guimarães ser isso mesmo, uma cidade de todos e do mundo. Quando vemos agora pessoas contra os imigrantes, aquela coisa toda. Nós sempre fomos um povo aberto ao mundo. Portugal é isso mesmo. Quando vejo que estamos contra... Nós somos um país de imigrantes. Não podemos ter esse tipo de... Ou esquerda ou direita. É estúpido dizer isso. Mas aqui para Guimarães, quando falo... É o exemplo que eu dei no outro dia, porque quando se pensa pequeno, as terras são pequenas. E Guimarães tem sido esse problema. Nós tornaram Guimarães pequeno. O Vitória de Guimarães neste momento é um clube pequeno. À dimensão que já teve, agora está sempre com um clubezinho ali. E a própria cidade de Guimarães, o berço da nação e a dimensão que nós temos. E agora perdi aqui um pouco o meu raciocínio. Nós, Vamos dizer que pensamos pequeno, mas... Sim, porque os nossos representantes, eu tinha aqui outra coisa que era importante dizer, mas agora, os nossos representantes, né, tornam o nosso concelho pequeno. Vejo pelos nossos empresários que a maior parte deles que têm produtos de qualidade ou podiam ter outros produtos com outra qualidade e que a maior parte só estavam a trabalhar a feitio e subcontratações, essas coisinhas todas. E que Guimarães podia ser a Milão portuguesa. Alguém que se deslocasse aqui ao Porto, mesmo a Lisboa, teria a intenção de vir a Guimarães e comprar um produto ligado ao setor têxtil e ao calçado. Mas teríamos que ter aqui, quando se diz fechar o trânsito da cidade, nem sequer tem coragem de fazer isso. Nós termos ali uma, duas ruas fechadas ao trânsito, e o centro histórico tem que estar fechado ao trânsito, tem que ser às pessoas. Quando eu vejo o Partido Comunista a pensar a dizer que as pessoas têm que viver no centro histórico. As pessoas não querem viver no centro histórico. Um jovem não quer morar no centro histórico porque quer um sítio onde possa pôr o seu carro, ter as condições para subir e descer. Não é naquelas casas. Aquelas casas têm de ser destinadas para o turismo, para o alojamento local. É assim que tem que se pensar diferente. Agora, claro que não vamos tirar as pessoas à força do centro histórico, mas esses sítios têm que ser para turismo, porque se nós queremos fazer aqui uma festa, a pessoa que vive ali está incomodada, não quer dormir. Portanto, há que pensar diferente em Guimarães. Se quer ser
uma cidade atrativa, tem que ter esse tipo de mentalidade, esses projetos. Nós vemos as pessoas, as madames ou as senhoras dos nossos empresários, vão a Paris, vão a Milão comprar, em Milão vão comprar malas da Gucci, das outras todas, como as outras pessoas podiam vir a Guimarães e comprar nossos produtos ligados ao setor têxtil. Agora, quando se pensa pequeno, quando os fundos são aí meios manhosos, enquanto temos esses esquemas por trás disto tudo, Portugal continua a ser um país no sítio em que não merece estar. Portanto, nós vemos que podíamos ser dos países melhores do mundo para se viver. E continuando a ter problemas, que vemos agora o que se passa a nível de saúde, e para terminar agora com isso, e prova isso que nós somos um país rico. Quando nós formamos médicos, engenheiros, enfermeiros, e que vão embora a custo zero. A custo zero, o país a gastar imenso dinheiro com esses jovens, e depois abandonam o país sem nós termos qualquer aproveito ou retorno em relação a eles. Portanto, quando me dizem a mim que nós somos um país pobre, não somos um país rico. Estamos a dar essa matéria-prima aos outros países riquíssimos, mais ricos do que nós, a custo zero. Então quem é que é o país rico? Portanto, enquanto nós tivermos esse conjunto de gestores do país que não têm sequer noção daquilo que estão a fazer e que não ligam nenhum, porque estão todos bebidos dos seus esquemazinhos, não, e dá nisto no que dá. Portanto, isso espelha para Guimarães, espelha para o país, e temos as pessoas aí a suar e a trabalhar, a pagar impostos, e uma das medidas que nós vamos é o IRS, que é um imposto completamente... Sim, mas que é um imposto completamente injusto que se faz, porque o imposto sobre o trabalho é indecente, aquilo que se lembra a escravatura. Portanto, é isso que é preciso começar a falar na sociedade. Se nós formos falando isso, as coisas vão mudando, porque as pessoas que estão lá em cima vão deixar de brincar com as pessoas. Agora, se as pessoas continuam submissas e com medo, quando se tem medo, as coisas são o que são, e Guimarães fica no patamar em que está, que deveríamos estar já acima das 200 mil pessoas a viver em Guimarães, já podíamos ter um concelho com outras infraestruturas, e vemos que, ao nível do Partido Socialista, com o número de militantes que tinham, e foi o que foi, mendigar uma candidatura à Câmara, e foi nisso tudo. Por isso mesmo é que eu me afastei completamente de um partido que parece um conjunto de pedintes e sem visão. Portanto, é isso. E no próprio PSD é a mesma coisa. E também, agora para terminar, acho que vou deixar esta aqui. Acho que quer o Ricardo Araújo, quer o Ricardo Costa, devem ter uma palavra a dizer aos guimarãeses, e não só, que duas empresas que neste momento estão a despedir pessoas, e uma que até fechou, e que receberam apoios financeiros no valor de 30 milhões, como é que isso é possível? Muito bem, ficamos por aqui. Cabe agora ao eleitor escolher e decidir quem é que será o próximo Presidente da Câmara. Aproveito para agradecer a presença de Manuel Silva e até uma próxima. Obrigado.